O impacto da reforma tributária nas ações e na bolsa de valores. Bem-vindo ao canal Top Ações. Já deixa o like no vídeo. Vamos conferir, segundo corretoras e bancos, o quanto essa reforma tributária, que inclui aqui também a taxação de dividendos, fim do JCP, criação de novos impostos, o quanto isso aí pode estar impactando nas empresas. Então, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que boa parte disso já foi precificado anteriormente, né? Quando nós tínhamos a primeira proposta de taxação de dividendos, as ações caíram bastante, então já tá, meio que está no preço, né? As ações estavam indo bem e tal, aí veio a taxação de dividendos, caiu. Depois houve alguns ajustes que melhorou, a taxação saiu de 20 para 15, reduziu um pouco mais os impostos, ficou legalzinho ali. Mas só o fato de taxar 15%, diminuir os impostos, o mercado não gostou. Porém, o fato é que teria algumas recompensas de impostos. Só que na nova possível taxação aqui no cenário que eles estão pintando, as coisas estão bem mais feias, porque reduz o imposto, mas cria uma série de outros. Então, assim, não tem vantagem nenhuma, só tem desvantagem. Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando que é cenários hipotéticos que as corretoras estão levantando aqui, não é nada concreto. Tá? Até estou achando que eles estão o cenário mais estressante, né? Exatamente para ver até quanto poderíamos sofrer aí, tá? Então, nas reformas tributárias inclui o fim do JCP, a taxação de dividendos, a taxação dos royalties em empresas de commodities. Isso aqui é uma novidade terrível, né? Possível suspensão de isenções fiscais, e aí eles vão então nos traçar alguns números. Bom, então a gente começa com a necessidade do governo de obter uma receita maior, isso tudo impulsionadas pelo arcabouço fiscal e pela gastança do governo. Um crescimento aqui de receita de 1 ponto percentual do PIB não é coisa fácil, eles destacam aqui. Lembrando que o arcabouço fiscal ele prevê um crescimento contínuo da receita, que está a falha no arcabouço, né? E aí a despesa iria crescer 70% apenas. Até que bonitão, porque chega 2025 estamos no superávit perfeito. Mas o que acontece se se a receita não subir em algum momento? Aí lascou, porque a despesa continuaria assim subindo, e aí estaremos num caos preparado, né? Então, para isso, para garantir um crescimento, inclusive, que é muito forte, que eles estão contando aqui, vai precisar de novos impostos também. E o pior é que os impostos no longo prazo, a receita não cresce, tá? Isso aqui só vai resolver no médio prazo e no curto. Eu acho isso aqui uma furada total, mas de qualquer forma eles vão precisar de mais impostos. E eles levantam o cenário base, então a taxação de dividendos teria um impacto de 7 bilhões ao ano, porque a taxação de dividendos, né, a empresa acaba pagando um imposto maior, mas isso contando que elas vão seguir o mesmo payout. O problema é que, se elas diminuem o payout, elas pagam menos dividendo para a gente, e o nosso dividendo menor, ainda por cima, tem um imposto extra. A gente fica aí meio que com dividendos encolhidos para caramba. Então, taxação de dividendos teria um impacto nas empresas em 7 bi. O JCP, que teria o fim, teria um impacto de mais 6,3 bilhões, né? Isso aí é positivo para o governo e negativo para as empresas, porque o JCP ele tem uma redução do imposto, né? Quando ele paga aí. Então, esse aqui teria um impacto para as empresas. Elas não poderiam fugir, era só parar de pagar dividendos e pagar JCP, mas não vão ter essa molezinha aí. Então, nós teremos também os royalties, isso aqui é terrível, tá? Royalties nas commodities, teria um impacto de 2,2 bilhão aqui, né? Bilhões, e aí contrabalançaria a redução do imposto de apenas 2 pontos. É muito pouco essa redução, tá? Eles já inventaram royalties para comer toda essa diminuição aqui do imposto das empresas. E aí, eles teriam ainda assim um impacto total negativo de 13,4 bilhões. Óbvio que as empresas aí, elas podem redirecionar os dividendos, diminuir os dividendos, aí eles vão pagar menos impostos, mas também a gente vai receber menos. Podem fazer recompra de ação, que eu acho bastante legal, bonificações, são as formas aí das empresas darem uma compensada nisso. Um ponto salvador, que seria a nossa salvação, seria o governo brasileiro realmente fazer o que o americano faz, que é dar isenção para o pequeno investidor. Então, realmente, lá só os ricos pagam imposto sobre dividendo. Aqui, pela que a gente entende, eles querem taxar desde quem ganha R$100. 10 reais, né? O mínimo aí, ganhou dividendo, vai pagar. Então, triste pra caramba, né? Não tem uma tabelinha de isenção lá. Quando o cara recebe uma porrada de dividendos, ele começa a pagar, e só se ele é rico que ele paga o topo aí, tá? Então, só gringo e rico paga imposto nos Estados Unidos sobre dividendos, tá? A maioria dos americanos não paga, é mais de 99%. Então a gente pode ver que o market cap de perda de 14,3%
teria uma redução nessa perda para 11,2% caso ele diminuísse os proventos para 25%, que seria ruim de qualquer forma, porque nós teríamos dividendos menores e ainda assim a perda seria grande, ou seja, esse 11,2 aqui quer dizer que está tirando benefício e colocando imposto pra caramba, né? Mas lembrando, é um cenário bastante pessimista no meu entender, onde eles vêm aqui então 20% de taxação sobre dividendos, nem deve ser 20% na minha opinião, eliminação de benefícios fiscais sobre o JCP, isso aqui deve acontecer mesmo, royalties de 5%, isso aqui é uma merda, tá? Redução de 2% nos pontos percentuais do IRPJ, outra porcaria, porque é muito pouco isso aqui. Enfim, esse é o cenário base aqui, que infelizmente pode ser que aconteça, mas eu acredito que não, tá? Então, começando com as revisões das isenções, por exemplo, aqui o transporte de bens de capitais, eles vão ter uma revisão aqui. Nós temos 14% menos aqui do imposto deles, só que 9% é só JCP, então JCP você já vê que ferra com todo mundo aí, né? E aí, eles vão ter que revisar isso aqui e tem mais 5 pontos aí de benefícios que vão ser retirados teoricamente. Mas tudo isso aqui só deve ser feito após a reforma tributária do IVA e ser incluso, tá? Então depois do IVA é que essas coisas vão ser vistas. E aí a gente tem aqui os preços de transferência, que é um imposto que vai entrar aí na questão das empresas que exportam. É para um esforço aqui para o Brasil ingressar na Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para ser justo, isso aqui já estava sendo conversado antes, então faz parte disso daqui, e aí vai dar impacto em algumas empresas grandes aí, exportadoras. No caso aqui, a VEG é uma delas, impacto de 3,5 pontos percentuais de imposto, dando 1,40 de perda por ação. Então são poucas empresas que vão ser afetadas, são empresas grandes que exportam ali para o mesmo grupo e tudo mais. Beleza, então esse aqui é o preço de transferência. E nós temos agora incentivos fiscais e varejo. E aqui a gente vai ser impactado, não tanto como acionista, porque acredito que a maioria de nós aqui não investe nesses setores muito, né? Só que nós vamos ser afetados, olha só, como consumidores. Porque se a gente é taxado mais aqui as empresas que já têm margens pequenas, quem é que vai pagar esse imposto? É você. É eu, então não tem jeito, isso aqui nós vamos pagar como consumidor. Se a gente não sofre como acionista, a gente sofre como consumidor. Lembrando que a gente ainda tem como agravante novos impostos para as empresas exportadoras lá da China, AliExpress e tudo mais, então, ou seja, mais impacto ainda. Então, é impacto sobre impacto aqui no nosso bolso, tá? Como consumidor vai ser uma tristeza, incentivos fiscais a varejo aqui sendo retirados, tá? E a gente vê então os setores mais impactados. Aí começa com energia, óleo e gás. Olha só que setor mais importante para estar taxando, né? Matérias-primas também e empresas financeiras. Não poderia taxar nada disso. E a gente vê então Petrobras e Vale, as duas gigantescas que deveriam ser cuidadas com todo o carinho, elas vão aí ser massacradas também com toda essa questão que está acontecendo, ainda mais um royaltyzinho aí para dar uma ferradinha extra, e elas vão representar 5% da queda da bolsa inteira, de 14,3%, 5% é só nas duas gigantescas nossas aqui, né? Então, os royalties aí são a bomba adicional para as empresas desse setor. As petrolíferas, olha só, também a Randon aqui, várias empresas aqui sendo impactadas bastante pesado e outras nem tanto. A Marfrig aqui, ó, tem umas até que vão ficar no 0 a 0 ou melhor. Mas vocês veem aqui que o impacto é bastante feio em algumas empresas, tá? No cenário alternativo, elas redirecionariam os dividendos e tudo mais aí, né? E aí poderia amenizar, mas vai ser triste de qualquer forma. E aí a gente vê então as empresas de telecomunicação, utilities, né? Ou seja, saneamento e eletricidade, ainda bem, e do setor financeiro teriam mais espaço para diminuir o impacto do imposto com programas de recompra de ação. Porém, redução de dividendos aconteceriam aí num primeiro momento, né? Então, eles citam aqui que a Caixa de Seguridade, CPFL, por exemplo, teriam bastante espaço para essas mudanças e outras aqui, tá? Que teriam menos. Então, você vê que é um cenário muito triste para a gente se acontecer dessa forma, mas eu acredito que não vá, tá? E aí eles destacam aqui os impactos a longo prazo, tem até coisa positiva, que é a questão da unificação dos impostos, eles falam que é uma bagunça, realmente é. Eu, como profissional de TI, teve um curto período da minha carreira que eu trabalhei ali no setor de varejo, ali na parte de software, eu tinha que desenvolver toda essa parte de cálculo de imposto, como eu sofria, como eu odiava esses impostos. É uma bagunça, uma confusão.
e eu detestava, esqueci até a maioria de como é que se calcula essas coisas, ainda bem porque é um inferno, tá? É um inferno. Então, concordo com essa parte. Só que acontece, aqui no Brasil, em vez de você pegar, você fala, puxa, tá uma bagunça mesmo. Aí tem empresa que paga 10, tem pessoa que paga 10, outra paga 5 aí, tá uma bagunça. Vamos normalizar, vamos. Então agora todo mundo paga 12. Pô, entendeu? Em vez de fazer 10 e 5, pô, vamos fazer aqui então 7,5 para todo mundo. Não, é 12, agora todo mundo paga 12. É uma bagunça e o Brasil é assim que funciona, né? Então isso tudo é muito triste, mas vale destacar que isso aqui é um cenário base bem ruinzinho, né? Não vai acontecer isso, mas de qualquer forma, alguma coisa negativa vai acontecer e a gente tem que lembrar que o quê? Não é o acaso, isso aqui não aconteceu por um acaso, isso aqui é que nós só estamos colhendo o que nós plantamos. Se a gente planta gastos, a gente colhe impostos, é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like e se inscreve também no canal ativando o sino. Um abraço, até o próximo. Valeu! Então não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino. Eu sempre trago aqui diversas ações, eu comento aqui que eu sigo comprando, inclusive, bastante forte, mas a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa que, caso aconteça, a gente reclama. Por enquanto, só estou falando aqui o cenário aí pessimista das corretoras trouxeram para a gente, tá? Um abraço, até o próximo. Valeu!